No século XIX, dois eventos na Ásia, que em um primeiro momento eram similares, mas que no longo prazo se mostraram extremamente diferentes, ocorreram: a Guerra do Ópio na China e a abertura forçada dos portos do Japão. Ambos eventos estiveram diretamente relacionados com orgulho, cultura, patriotismo e com o imperialismo ocidental na Ásia. Mas enquanto um se tornou uma potência regional, o outro entrou em um dos períodos mais dolorosos de sua história. Mas afinal, qual a diferença entre a abertura da China e a abertura do Japão? Porque um foi um fracasso épico e o outro foi um sucesso histórico. No vídeo de hoje, veremos quando o patriotismo e o nacionalismo fazem bem para um país e quando fazem mal. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição me ajuda a continuar trazendo conteúdo de história, geopolítica e segurança para vocês. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. No século XIX, a China estava no auge de sua grandeza imperial. A dinastia Qin, estabelecida em 1644 por tribos manchus, haviam transformado a nação em uma grande potência militar. Combinando a habilidade militar manchu e mongol com as realizações culturais e administrativas dos chineses Han, o país embarcou em um programa de expansão territorial a norte e a leste, estabelecendo uma profunda esfera de influência chinesa na Mongólia, no Tibete e na atual região de Xinjiang. A China sim ocupava uma posição predominante na Ásia e de destaque na realidade mundial daquele momento. Porém, essa supremacia não veio sem um preço. A sua riqueza e extensão atraíram a atenção dos impérios ocidentais e das companhias comerciais que iriam fazer de tudo para ruir a estrutura defensiva chinesa. E pela primeira vez na sua história, a China teve que lidar com povos que não queriam tirar o lugar da dinastia chinesa para reivindicar o seu domínio, mas sim substituir o sistema sinocêntrico por uma visão inteiramente nova da ordem mundial e de sociedade. As sociedades ocidentais haviam desenvolvido novos métodos industriais e científicos que pela primeira vez na história eram superiores aos da China, como energia a vapor, estradas de ferro e as novas técnicas de produção. As potências europeias estavam determinadas a impor à China seus próprios padrões de conduta internacional, mesmo que pela força. Mas para os chineses essas tecnologias e metodologia não eram impressionantes. Longe disso, os chineses viam essas tecnologias como sendo dos bárbaros incivilizados do Oeste e, portanto, algo inferior aos seus olhos. Os chineses, aos seus próprios olhos, eram o reino do meio, a civilização superior, que nada tinha a aprender com forças estrangeiras. Aliás, a corte chinesa até mesmo tentava proibir cidadãos chineses, em nome do patriotismo, de adquirir tais conhecimentos e procedimentos não chineses, uma vez que estes eram bárbaros, ainda que a tecnologia e modelo ocidental fossem, para qualquer observador, obviamente superiores à capacidade chinesa. Em paralelo com os dias de hoje, seria como se a corte chinesa falasse que chineses que adotassem tecnologias e métodos ocidentais sofressem de síndrome de cachorro vira-latas. Porém, a realidade sempre chega e as consequências da arrogância chinesa não passaram impunes. Com a chegada do primeiro embate militar direto entre o Império da China com alguma força ocidental, o Império Britânico, na Primeira Guerra do Ópio, ficou claro: o orgulho chinês e o seu patriotismo não foi suficiente para fazer frente à superioridade tecnológica britânica. E o Império da China não só fora derrotado, como ainda por cima fora humilhado. A derrota impôs aos chineses uma série de concessões que, no intervalo de apenas 90 anos, faria com que a nação, que até então era a mais rica do planeta, decaísse a níveis de pobreza extremos, com o modelo dinástico chinês colapsando em 1911 e o país quase colapsando por si só nas décadas seguintes, custando assim a vida de dezenas de milhões de chineses. A nação, antes orgulhosa, agora amargaria de forma agonizante por mais de 100 anos. Por outro lado, no Japão a situação se deu de forma amplamente oposta. O Japão, assim como a China, entrou em contato com a tecnologia superior e a força esmagadora dos navios ocidentais,
com a chegada, em 1853, do comodoro norte-americano Matthew Perry e seus chamados navios negros. Porém, para a surpresa dos Estados Unidos e das forças europeias, o Japão reagiu de forma surpreendente. Apesar de Perry acreditar que seria necessário a utilização da força para obrigar o Japão a abrir o comércio, os japoneses abriram as portas à tecnologia estrangeira e renovou as suas instituições numa tentativa de justamente copiar o progresso das potências ocidentais. Mas isso não foi sorte ou algo acidental. Longe disso, apesar de muitos historiadores ainda pregarem a ideia de que o Japão era um país isolado e, por consequência, aquém das realidades do mundo, a verdade é bem diferente. De fato, o contato de forças estrangeiras com o Japão era algo extremamente controlado e limitado. Mas ao mesmo tempo que estrangeiros não sabiam exatamente o que era ou o que acontecia no Japão, o contrário não era verdade. Apesar do Japão ter se fechado em 1633, as lideranças japonesas nunca ficaram cegas ao que acontecia na Ásia. Muito pelo contrário, os vários shoguns japoneses mantiveram por esses mais de 2 séculos uma rede de espionagem composta por piratas, pescadores e monges espalhados na Ásia, que monitoravam de perto o imperialismo europeu. E quando a China sofreu o resultado da Guerra do Ópio, os japoneses sabiam que em breve eles seriam os próximos alvos das forças ocidentais. Assim, a chegada do comodoro Perry não foi uma surpresa. E uma vez que foi confirmada que a intenção dos norte-americanos era apenas a de estabelecer comércio e não a de conquistar o país, fato descoberto por um ninja que roubou documentos e correspondências do próprio alojamento do comodoro Perry em uma das últimas missões documentadas de ninjas, o Japão sabia que poderia manobrar por entre os interesses ocidentais. Os japoneses, assim, literalmente engoliram sapos e assinaram uma série de tratados desiguais. Apesar dos seus sentimentos, os japoneses, diferentemente dos chineses, sabiam que no longo prazo ter a estrutura de Estado ocidental e tecnologia equivalente seria fundamental para a sobrevivência do Japão. Ao invés de serem vaidosos, os japoneses aprenderam o que havia de melhor com os países mais fortes. Dos ingleses adquiriram navios e estratégias de guerra naval. Da Prússia adquiriram armas e estratégias de exército. Dos franceses a metodologia científica e dos norte-americanos a estrutura industrial. Ocasionalmente até mesmo conseguindo colocar os países ocidentais uns contra os outros para poder preservar a sua integridade territorial. Os japoneses sabiam de suas vulnerabilidades e de suas fraquezas, mas ao invés de se orgulharem de seus defeitos, copiaram o que havia de melhor, resultando no chamado período Meiji. Um período onde a sua busca para dominar tecnologia ocidental resultou em um gigantesco progresso econômico e tecnológico, levando surpreendentemente apenas 40 anos para o Japão sair de um sistema praticamente medieval para desenvolver uma economia extremamente moderna e uma força militar formidável, que os colocou em nível de relativa igualdade com as potências ocidentais na região. Em outras palavras, enquanto a China adotou o patriotismo para preservar modelos atrasados e tecnologias antiquadas, ignorando a realidade de que estava atrasada, o Japão adota o patriotismo realista, ou seja, reconhecendo suas defasagens e copiando modelos mais bem-sucedidos para fazer do Japão a principal potência asiática na primeira metade do século XX e uma das 3 maiores economias até os dias de hoje. Este evento histórico deve servir, acima de tudo, como exemplo para aqueles que insistem em defender modelos atrasados, ignorando a realidade, e que resistem em copiar o sucesso de outros países mais desenvolvidos, achando que seu país já é uma potência, enquanto acusam aos que trazem a realidade de serem cachorro vira-latas ou de serem traidores. Se o Japão tivesse adotado o lema "temos que valorizar o que é nosso, mesmo que o nosso seja ruim", provavelmente teria tido o mesmo destino triste que a China. Mas ao invés disso, procurou e copiou o que havia de melhor, preservando a sua cultura, seu país e o seu povo. Afinal, na geopolítica, a realidade e as suas consequências, mais cedo ou mais tarde, batem na porta. Obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever e compartilhar ele com todo mundo que você conhece para ajudar o canal a crescer. Abraços e até a próxima.